Only me. Only me. All things are only me. All things are only. Momento de meditação. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Laodiceia era de colheita. Nós lemos em Apocalipse, capítulo 3, o versículo 14, o profeta de Deus para esta era, o irmão William Mário Brana, na mensagem Um Resumo das Eras, na página 340 a seguir, o profeta diz: Assim chegamos à última era da igreja de Laodiceia. Essa é a nossa era. Sabemos que é a última, porque os judeus estão de volta à Palestina. Não importa como chegaram lá, eles estão lá. E este é o tempo de colheita. Mas antes que possa haver uma colheita, tem que haver um sazonamento, um amadurecimento de ambas as vinhas. A era luterana foi a primavera, a era wesleyana foi o verão de crescimento, a era de Laodiceia é o tempo de colheita e ajuntamento do joio para que seja atado e queimado, e recolhimento
do trigo ao celeiro para o Senhor. Tempo de colheita. Você já notou que no tempo de colheita, embora haja uma verdadeira aceleração no amadurecimento, uma consequente desaceleração no crescimento até não haver mais crescimento? Não é exatamente isso que estamos vendo agora? A falsa vinha está perdendo multidões para os comunistas e outros tipos diversos de crenças. Seus numerosos domínio sobre as pessoas não é o que costumava ser. E em tantos casos, o ir à igreja é apenas uma exibição. E a verdadeira vinha, o que dizer dela? Ela está crescendo? Onde estão esses vastos números que continuam vindo aos avivamentos e respondem às chamadas de altar? Será que eles, na sua maioria, não estão meramente emocionados em sua aproximação ou desejos de algo físico, em vez de desejarem o que é verdadeiramente espiritual? Será que esta era não é como o dia em que Noé entrou na arca e a porta foi fechada? Contudo, Deus tardou o juízo 7 dias? Nenhum só foi literalmente convertido a Deus naqueles dias silenciosos. E todavia é o tempo de colheita. Então tem de chegar em cena nesta era aqueles que levarão o trigo e o joio à maturidade. O joio já está amadurecendo muito rapidamente sob a orientação de mestres corruptos que afasta o povo da palavra. Porém, o trigo também tem de amadurecer, e para ele Deus está enviando o mensageiro profeta com o ministério vindicado para que seja aceito pelos eleitos. Eles o ouvirão, assim como a primeira igreja ouviu a Paulo, e amadurecerão na palavra até tornar-se uma noiva palavra. Os prodígios serão encontrados nela, os quais sempre acompanham a palavra pura e a fé. Os grupos da falsa igreja se ajuntarão no Concílio Mundial de Igrejas. Este Concílio Mundial de Igrejas é a imagem erigida à besta. Apocalipse 13, 11 ao 18. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adore a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e faz grandes sinais de maravilhas, que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, fazendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia,
e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem à besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Agora recorde, foi a Roma pagã imperial que caiu pela espada, porém ela foi curada de sua chaga mortal, quando se uniu à Igreja Cristã nominal de Roma e incorporou o paganismo à cristandade, e desse modo tornou-se o Santo Império Romano, que permaneceria até que Jesus viesse e o destruísse. Porém, Roma não está trabalhando sozinha. Suas filhas estão bem ao lado dela, e ela assumirá a absoluta autoridade através do Concílio Mundial de Igrejas. Isto pode parecer improvável para alguns, porém, na realidade, é muito simples de todos verem, porque neste momento as igrejas estão controlando a política e no tempo oportuno manifestarão exatamente quão grande é esse controle. Este movimento ecumênico terminará com Roma na liderança, ainda que as pessoas não o imaginassem assim. Será assim, porque em Apocalipse 17, 3-6, é declarado que a prostituta, ministério babilônico, está sentada sobre a besta. Ela está controlando o último ou quarto império. Esta igreja romana está fazendo isso com o sistema mundial de igrejas sujeitos a ela. Roma estará controlando, e esta imagem, sistema de igrejas, será obediente a Roma, porque Roma controla o ouro do mundo. Desse modo, todas as pessoas têm que pertencer ao sistema mundial de igrejas ou ficar à mercê da situação, porque não podem comprar ou vender sem a marca da besta na mão ou na cabeça. Esta marca na cabeça significa que terão que aceitar a doutrina do sistema mundial de igrejas, a qual é o trinitarismo e etc. E a marca na mão, que significa fazer a vontade da Igreja Mundial. Com este grande poder, os sistemas eclesiásticos perseguirão a verdadeira noiva. Esta imagem procurará impedir a noiva de pregar e ensinar e etc. Seus ministros serão proibidos de dar assistência e, em verdade, as pessoas que as necessitam, porém antes que o anticristo, em pessoa, assuma o comando completo deste sistema mundial de igrejas, a verdadeira igreja será tirada deste mundo para estar com o Senhor.
Deus arrebatará sua noiva para a grande ceia das bodas do Cordeiro. Agora, uma vez que este capítulo conclusivo está sendo apresentado com a finalidade de seguir as duas igrejas e os dois Espíritos desde o Pentecostes até a consumação delas, tomaremos este tempo final para mostrar isto na era de Laodiceia. Esta era começou logo após a passagem do século XX, como tinha de ser a era na qual a verdadeira igreja voltaria a ser a noiva que foi no Pentecostes. Sabemos que deve haver necessariamente um retorno do poder dinâmico. Os crentes sentiram isto em seus espíritos e começaram a clamar a Deus por um novo derramamento tal como fora no primeiro século. O que parecia ser a resposta veio quando muitos começaram a falar em línguas e a manifestar dons do Espírito. Creio-se então que isto verdadeiramente era a tal esperada restauração. Não era, porque a chuva seródia só pode vir depois da chuva temporã, que é a chuva da primavera ou de ensino. A chuva seródia depois é a chuva de colheita. Como podia isto ser a coisa real quando a chama de ensino não tinha vindo? O mensageiro profeta que tinha de ser enviado para ensinar o povo e converter os corações dos filhos de volta aos seus pais pentecostais, ainda não tinha vindo. Assim, o que se pensava ser a restauração e a vivificação final para o arrebatamento não tinha vindo. Nisto existia uma mistura dos injustos participando da bênção espiritual e manifestando-se ao Espírito Santo, como temos esperado em lhe mostrar. Nisto também existia o poder diabólico, porquanto os homens estavam sob o controle de demônios, embora ninguém parecia percebê-lo. Então, para provar que isto não era real, estas pessoas, antes mesmo que uma segunda geração aparecesse, se organizaram e escreveram suas doutrinas não escriturísticas e construíram suas próprias cercas, como todos os outros grupos antes deles fizeram. Recorde, quando Jesus estava sobre a terra, Judas também estava. Cada um veio de um espírito diferente, e na morte cada um foi para seu próprio lugar. O Espírito de Cristo mais tarde voltou sobre a verdadeira igreja, e o Espírito de Judas voltou sobre a falsa igreja. Isto está bem ali em Apocalipse 6, do 1 ao 8. E havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: vem ver. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo:
vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada, e havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão, e ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Veja como aquele espírito de Judas voltou como um cavaleiro sobre um cavalo branco. Era branco, tão próximo do real, assim como Judas estava tão próximo de Jesus. Foi-lhe, o cavaleiro do cavalo branco, dada uma coroa. Como? Aquele espírito estava agora no líder do sistema nicolaíta, e ele era um papa com uma coroa tríplice, que se assentava como Deus em seu templo, chamando-se de Vigário de Cristo. Se Vigário de Cristo significa em vez de Cristo, ou em lugar de, ou em nome de Deus, então o Papa estava chamando a si mesmo de Espírito Santo, ou depondo o Espírito Santo e agindo por ele. Esse era o espírito de Judas nele fazendo isso. Veja como ele conquistou, saindo vitorioso e para vencer. Cristo não fez isso. Os únicos que vieram a ele já estavam predestinados pelo Pai. E assim, aquele espírito continuou sem parar, e um dia verdadeiramente se encarnará num homem que comandará o Concílio Mundial de Igrejas, exatamente como temos dito, e através do seu ouro. Recorde que Judas tinha a bolsa nas mãos. Ele controlará o mundo inteiro, e esse sistema anticristão possuirá tudo e tentará controlar todos. Mas Jesus voltará e destruirá todos eles com o esplendor de sua vinda, e o fim deles será o lago de fogo. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.